Estamos próximos do último drama do grande conflito entre Cristo e Satanás? E você, está preparado para o tempo em que os que guardam os mandamentos de Deus serão considerados como os causadores de todos os males da humanidade? E quando os mandamentos de Deus forem completamente anulados e somente aqueles que possuem a marca da besta puderem comprar e também vender, qual será a sua atitude? Bom, se você quer saber o que em breve acontecerá no mundo e o quanto você está preparado para este momento, então fique neste vídeo, porque hoje falaremos do iminente conflito que se encontra bem diante de nós. No grande conflito entre o bem e o mal, a impressão que se tem é a de que o mal está levando a melhor. As notícias são desanimadoras. Violência, fome, desemprego, doenças, acidentes e outras calamidades estão na ordem do dia. Os meios de comunicação podem lhe dizer o que está acontecendo, mas, com base nas profecias bíblicas, existe um livro que revela por que essas coisas estão acontecendo. E mais do que isso, esse livro também diz o que você jamais ouvirá no noticiário, o que ainda está por acontecer. Adquira o livro A Grande Controvérsia entrando no link que está logo abaixo na descrição desse vídeo. A guerra está no fim e você ainda pode escolher de que lado estará quando tudo terminar. Desde o início do grande conflito no céu, o propósito de Satanás tem sido subverter a lei do Senhor Deus Criador. Quer seja pondo de parte toda a lei, quer seja rejeitando um dos seus preceitos, o resultado sempre vai ser o mesmo. Aquele que guarda toda a lei de Deus, mas tropeça num só ponto, manifesta desprezo por toda a lei. Porque por sua influência e por seu exemplo, essa pessoa estará do lado da transgressão e se torna então culpada de transgredir toda a lei do Senhor, conforme está escrito em Tiago no capítulo 2, versículo 10. Amigos, Satanás perverteu as doutrinas da Bíblia e assim se incorporaram erros na fé de milhares de cristãos. O último grande conflito entre a verdade e o erro está relacionado com a lei de Deus e ocorre entre a Bíblia e também as religiões de fábulas e de superstições e tradições humanas. Bom, a Bíblia está ao alcance de todos, mas poucos há que a aceitam verdadeiramente como o guia da vida do homem. Muitos na igreja têm negado os pilares da fé cristã. A criação, a queda do homem, a expiação e também a lei de Deus são rejeitadas, quer no todo, quer em parte. E milhares consideram como prova de fraqueza depositar total confiança na palavra do Senhor. Irmãos, é mais fácil fazer um ídolo de falsas teorias do que talhar um na madeira ou na pedra. Quando nós representamos falsamente a Deus, Satanás leva os homens a olhá-lo sob um falso prisma. E um ídolo filosófico é então entronizado no coração no lugar do Deus vivo. Hoje, o Deus de muitos filósofos, poetas, políticos e jornalistas em muitas universidades e até mesmo em algumas instituições religiosas e teológicas quase pode ser comparado com Baal, o Deus Sol da Fenícia dos dias de Elias. Meus irmãos, nenhum erro fere mais audaciosamente a autoridade do céu. Nenhum erro é mais pernicioso em seus resultados do que a doutrina de que a lei de Deus não mais vigora nos nossos dias. Vamos supor que hoje os clérigos preeminentes estivessem ensinando publicamente que os estatutos, os quais governam seu país, não são mais obrigatórios. E que esses estatutos restringem as liberdades do povo e, portanto, não devem ser obedecidos por ninguém. Quanto tempo esses homens seriam tolerados nos púlpitos de suas igrejas? Bom, seria mais razoável que as nações viessem a abolir os seus estatutos do que o governador do universo anular a sua eterna lei. Fazem alguns séculos que a experiência de abolir a lei de Deus já foi praticada na França, quando o ateísmo se tornou então o poder dirigente.
Então foi demonstrado que remover as restrições que Deus impôs é o mesmo que aceitar o governo do príncipe das trevas. A verdade é que, colocando de parte a lei de Deus, os que ensinam o povo a considerar com desprezo os mandamentos do Senhor estão semeando desobediência para, não muito distante desses dias, colherem desobediência. Caso seja rejeitada completamente a restrição imposta pela lei de Deus, e as leis humanas logo serão também desatendidas. Os resultados de se banir os preceitos de Deus seriam de uma ordem ainda não prevista por essas pessoas que hoje desdenham os seus mandamentos. A propriedade não mais estaria segura. Os homens obteriam pela violência as posses dos seus semelhantes. E o mais forte se tornaria consecutivamente o mais rico. A própria vida não seria mais respeitada. O voto matrimonial não mais permaneceria como a coluna da proteção da família. E o que tivesse força tomaria pela violência a esposa do seu vizinho, como nos dias que antecederam o dilúvio. Também o quinto mandamento seria posto de parte juntamente com o quarto mandamento. Os filhos não recuariam de tirar a vida dos seus próprios pais, se, em assim procedendo, pudessem satisfazer o desejo do coração corrupto e egoísta. E por fim, o mundo civilizado se tornaria uma horda de salteadores e de assassinos, e a paz e a felicidade desapareceriam por completo da Terra. Contudo, a doutrina do ateísmo já está abrindo sobre o mundo as comportas das piores iniquidades. Ilegalidade e corrupção se levantam como um tsunami esmagador. E mesmo nos lares professamente cristãos, existe hipocrisia, contenda, traição de santos legados. E também condescendência para com as paixões da carne e do mundo. E os princípios religiosos que são fundamentos da vida social, esses se assemelham a um edifício vacilante que está prestes a cair. Hoje, irmãos, por causa da inversão de valores da nossa sociedade, os mais vis criminosos tornam-se muitas vezes o centro das atenções, como se houvessem alcançado uma invejável distinção dos demais homens. E a mídia então confere grande publicidade aos seus crimes contra a lei de Deus. E as redes sociais publicam as minúcias revoltantes da maldade e iniciando outros desta maneira na prática da fraude, do roubo e também do assassinato. Amigos, a exaltação do vício, a terrível intemperança e também a iniquidade de todos os graus deveriam despertar a todos nós. Isso deveria nos levar a uma meditação do que se pode fazer para afastar essa maré do mal. Hoje a intemperança obscurece a muitos e também os tribunais de justiça estão corrompidos. Governantes são movidos pelo desejo de ganho e amor aos prazeres sensuais. A intemperança obscureceu a muitos de modo que Satanás exerce sobre eles quase completo domínio. Os juristas se acham pervertidos, subordinados e também seduzidos. Embriaguez e orgia, desonestidade de toda a sorte, estão representadas entre os administradores das leis do nosso país. Irmãos, agora que Satanás não pode mais conservar o mundo sob o seu domínio, privando-os das Escrituras, ele recorre a outros meios para realizar o mesmo objetivo. Ele está procurando destruir a fé na Bíblia, pois ele sabe que isso funciona tão bem quanto destruir a própria Bíblia. Assim como em épocas passadas ele está operando através das igrejas apóstatas a fim de favorecer os seus terríveis desígnios. Combatendo verdades impopulares apresentadas na Bíblia, pastores e também leigos adotam interpretações que têm espalhado largamente as sementes do ceticismo. Apegando-se às igrejas, ao erro papal da imortalidade da alma e à consciência do homem na morte, essas rejeitam a única defesa contra os enganos do espiritismo moderno. Também a doutrina do tormento eterno tem levado muitos a descrer na palavra de Deus. E ao insistir-se com o povo acerca das reivindicações do quarto mandamento,
verifica-se que a observância do sábado é ordenada. E como único meio de livrar-se de um dever que não estão dispostos a cumprir, os ensinadores populares repelem a lei e também o sábado. E à medida que se estender a obra de reformar o sábado, essa rejeição do quarto mandamento se tornará quase universal, meus irmãos. Contudo, aos líderes religiosos que abrem as portas à incredulidade, ao espiritismo e que desprezam a lei de Deus, uma terrível responsabilidade pela iniquidade que existe no mundo cristão recai sobre eles. E para aumentar ainda mais a sua culpa, essa mesma classe apresenta a alegação de que a imposição da observância do domingo iria melhorar a moral da sociedade. Veja, é um dos ardis de Satanás combinar com a falsidade uma porção suficiente da verdade bíblica para que o erro tenha um caráter plausível diante dos homens. Os dirigentes do movimento em favor do domingo podem até fazer reformas as quais o povo necessite realmente e que esteja, de certa forma, em harmonia com a Bíblia. Contudo, enquanto houver com eles algo contrário à lei de Deus, os verdadeiros servos do Senhor que cumprem toda a sua vontade não poderão se unir a eles, pois coisa alguma pode justificar que se ponha de parte os mandamentos de Deus, substituindo-os pelos preceitos dos homens. Amigos, mediante os dois grandes erros, a imortalidade da alma e a santidade do domingo, Satanás há de apanhar o povo em suas armadilhas. Enquanto a doutrina da imortalidade da alma lança as bases do espiritismo, o descanso dominical cria um laço de simpatia com Roma. Os protestantes dos Estados Unidos foram os primeiros a estender a mão através do abismo para apanhar a mão do espiritismo. E também estão estendendo por sobre o abismo as mãos ao poder romano, meus irmãos. E sob a influência dessa tríplice união, espiritismo, catolicismo e protestantismo apostatado, esse país, os Estados Unidos, seguirá as pegadas de Roma, esmagando os direitos da consciência. Bom, imitando o cristianismo nominal da nossa época, o espiritismo tem maior poder para enganar hoje. O próprio Satanás está se tornando regente dos movimentos cristãos para, se possível for, enganar os próprios escolhidos. E ele aparecerá como anjo de luz. Através do espiritismo, milagres serão operados, doentes serão curados e se efetuarão muitas inegáveis maravilhas. E embora isso já está acontecendo, em breve nós veremos esses fenômenos sobrenaturais se intensificarem e poucos saberão distinguir o falso do verdadeiro poder de Deus. Os romanistas que se gloriam dos milagres como sinal certo da verdadeira igreja serão então facilmente enganados por esse poder de baixo. E os protestantes, havendo rejeitado o escudo da verdade, serão também iludidos. Então, romanistas e protestantes e mundanos juntamente verão nessa aliança um grandioso movimento o qual converterá o mundo, não para Cristo, mas para o falso Cristo. Por meio do espiritismo, Satanás aparece como benfeitor da humanidade, curando enfermidades e também apresentando um novo sistema de fé religiosa, mas ao mesmo tempo conduzindo multidões à ruína e à destruição. A intemperança destrona a razão dos seres racionais. E a condescendência sensual, contenda e matança vem a seguir a ela. A guerra excita as piores paixões e também arrasta para a eternidade as suas vítimas engolfadas de sangue. É o objetivo de Satanás incitar as nações à guerra, pois assim pode ele desviar o espírito do povo da obra de preparo para estar em pé no dia de Deus. Também Satanás estudou os segredos da natureza e utiliza o seu poder para dirigir os elementos tanto quanto Deus o permite. Contudo, Deus ainda protege suas criaturas do destruidor das almas. Mas o mundo cristão tem demonstrado
desprezo à sua santa lei, e o Senhor fará aquilo que declarou que faria. Ele removerá seu cuidado protetor daqueles que se rebelam contra a sua lei e ainda forçam outros a assim procederem. E Satanás exerce e também exercerá domínio sobre todos os que Deus deixa de guardar especialmente. O inimigo ajudará e também fará prosperar alguns, a fim de favorecer os seus próprios intuitos. Ao mesmo tempo, ele trará calamidade sobre outros e levará os homens a crer que é Deus quem os está afligindo, enquanto aparece aos olhos dos homens como o grande médico que pode curar as suas enfermidades. Amigos, nos acidentes no mar, na terra, nos ares, nos grandes incêndios, nos violentos furacões e tornados, em tempestades, inundações, ciclones, ressacas e terremotos. E sob milhares de formas, Satanás está exercendo o seu poder sobre a terra. Ele destrói a seara que está a amadurecer e segue-se fome e também angústia. Também comunica ao ar infecção mortal e milhares perecem por isso. E é esse grande enganador que convencerá os homens de lançarem todas as suas tribulações à conta daqueles que a obediência aos mandamentos de Deus é uma perpétua reprovação aos transgressores. E será declarado que os homens estão ofendendo a Deus pela violação do domingo. E que este pecado é que acarretou as calamidades que não cessarão antes que a observância do domingo seja estritamente imposta. E então será dito que os que destroem a reverência do domingo estão impedindo a restauração do divino favor e também da prosperidade do mundo. Dessa forma, as acusações dirigidas na antiguidade contra o servo de Deus vai ser repetida. Foi Acabe ter com Elias e vendo, disse-lhe: És tu, porventura, o perturbador de Israel? 1 Reis 18, versículos 16 e 17. Irmãos, o poder operador de milagres exercerá sua influência contra os que obedecem a Deus em vez de obedecerem aos homens. Os espíritos imundos, disfarçados então de apóstolos, vão declarar que Deus os enviou para convencer de seus erros os que rejeitam o domingo. Esses anjos caídos falsamente lamentarão a grande impiedade do mundo e apoiarão o testemunho dos ensinadores religiosos de que o estado de degradação moral está sendo causado pela profanação do domingo. E, sob o governo de Roma, os que sofreram em favor do Evangelho vão ser denunciados como os malfeitores e coligados a Satanás. Então, Satanás fará com que sejam acusados como violadores da lei aqueles que, na verdade, a observam estritamente. E os identificará como homens que estão acarretando juízo sobre o mundo. Amigos, os que honram o sábado bíblico serão denunciados como inimigos da lei e também da ordem, como que a derrubar as restrições morais da sociedade, causando anarquia e também corrupção, e atraindo assim os juízos de Deus sobre toda a terra. Eles também serão acusados de deslealdade para com o governo do seu país. Bom, pastores que negam a obrigação da lei divina apresentarão do púlpito o dever de prestar obediência às autoridades civis. E nas assembleias legislativas e nos tribunais de justiça, os observadores dos mandamentos de Deus vão ser condenados. Assim como o fizeram com Cristo, vão perverter as palavras e a pior interpretação será dada aos seus intuitos. Os dignatários da igreja e do Estado se unirão para persuadir ou então compelir todas as classes a honrarem o domingo. Mesmo na livre América do Norte, governantes e também legisladores cederão ao pedido popular de uma lei que imponha a observância do primeiro dia. Liberdade de consciência, que foi obtida a tão elevado preço de sacrifício, naquele tempo não mais será respeitada.
No conflito prestes a se desencadear, veremos exemplificadas as palavras do profeta. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, que são os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Apocalipse 12, versículo 17. Bom, nesse momento eu te convido para juntos fazermos uma oração. Feche os seus olhos, se possível for. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos lhe agradecer por nos revelar, através da sua palavra, as coisas que em breve devem acontecer. Sabemos, Pai, que o mundo em breve anulará a sua santa lei e que também perseguirá os guardadores dos seus mandamentos. Por isso, pedimos que o Senhor nos prepare, através do seu Santo Espírito, para que venhamos a estar de pé quando a perseguição se levantar contra a sua igreja. E é em nome de Jesus que nós oramos a Ti. Amém. Amigos, fiquem com Deus e até a próxima.